Boa tarde. Você certamente já ouviram falar sobre a sífilis. Nem todos sabem, mas apesar da sífilis ser uma doença antiga e ter um tratamento bem estabelecido, hoje em dia mais e mais pessoas estão se contaminando com a doença e a taxa de infecção está subindo muito. E por isso o tema deve interessar você, sabendo que a primeira informação que eu acho que vocês devem saber é como eu posso pegar a doença e como acontece a transmissão. A sífilis é causada por uma bactéria chamada de Treponema pálido, que pode ser facilmente transmitida de uma pessoa para outra de duas maneiras, por via sexual desprotegida, sem camisinha, e de uma gestante para o seu bebê, que chamamos de transmissão vertical. Essa lesão é chamada de cranco e significa que a bactéria está tentando entrar no corpo da pessoa. Quando a bactéria entra, a ferida já aparece, mesmo que não tenha sido feito nenhum tratamento. Mas apesar disso, a doença continua acontecendo de maneira silenciosa. A segunda etapa da doença já está acontecendo. A etapa da disseminação da bactéria no corpo da pessoa. Nesta etapa é comum os sintomas de febre, cansaço, íngua pelo corpo e manchas na pele, caracteristicamente acometendo também palma da mão e plantas do pé, novamente sem que tenha sido feito qualquer tratamento. Esses sintomas, depois de algum tempo, desaparecem. Entretanto, não significa que a doença se resolveu. Ela volta a um estado silencioso. Depois disso, se não for feito o diagnóstico e tratamento adequado, essa mesma sífilis, depois de muitos anos, pode voltar a causar sintomas, como, por exemplo, os de neurológica e de medula espinhal e invaso sanguíneo. Nesta etapa da doença, os sintomas podem ser muito graves e incapacitantes. No caso da sífilis congênita, que é aquela situação em que uma gestante pega sífilis e passa para o seu bebê, que está na sua barriga. Muitas coisas podem acontecer, como um aborto, ou se a criança nascer, ela pode nascer com sérias alterações neurológicas ou ósseas. Sabendo então que a sífilis é uma doença que está crescendo e que muitas vezes pode não ter nenhum sintoma. Com o que você precisa fazer e com o que precisa se preocupar. Se você perceber que está sentindo algum desses sintomas que eu falei, você acredita que pode ter sido infectado, procure um infectologista para fazer uma avaliação e investigação diagnóstica. Se você tem a vida sexual ativa, mesmo que não tenha nenhum sintomas, é uma boa ideia que você faça periodicamente o exame de sífilis, no mínimo uma vez por ano. Já para toda mulher grávida, é muito importante que seja feito o exame de sífilis durante o pré-natal. Se for feito o diagnóstico, será possível fazer o tratamento sem cometer o bebê. A sífilis pode ser evitada usando preservativo nas relações sexuais, mas havendo uma suspeita da doença, não tenha medo de procurar uma ajuda. Para fazer o diagnóstico é feito no tempo certo e o tratamento adequado é realizado. Essa sífilis é curada e todas as complicações podem ser evitadas. O tratamento é com a Bezoldacil.